Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos revendo aqui o estudo sobre sujeito, predicado, mas o foco maior será o estudo dos tipos de sujeito. Já vimos na aula anterior sujeito simples, ok? Se você não assistiu a esta aula, entre aqui no canal e veja porque ela está aqui, ok? Assista, veja se você entendeu, comente, dê like. Hoje nós continuaremos e veremos o estudo do sujeito composto. Vamos ver juntos? Então, pessoal, sujeito composto. Eu já comentei, sujeito simples há apenas um núcleo. Se o sujeito simples há apenas um núcleo, obviamente o sujeito composto terá dois núcleos ou mais. Vejamos aqui. Sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. O que é núcleo? Núcleo é quando eu analiso o sujeito e eu foco na palavra mais importante da qual você analisa a concordância verbal, ok? Como eu posso dizer, os meus queridos inscritos estão assistindo. Os meus queridos inscritos, obviamente o sujeito, porém, para eu tirar a palavra mais importante, que é inscritos, só que aqui eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Agora, se eu disser, os meus queridos inscritos e sua família estão assistindo aos meus vídeos, eu tenho mais de um núcleo. O núcleo é inscritos, o outro núcleo é família. Então, quando eu tiver dois núcleos ou mais, eu tenho um sujeito composto. Ok? Então, aqui, ó. O Homero e seus seguidores dialogam sobre a aula. Então, se eu perguntar, olha, o verbo é dialogar. Eu pergunto para o verbo, quem dialogam sobre a aula? Qual que é a resposta, de acordo com o que eu escrevi aqui? Você vai responder, o Homero e seus seguidores. Pessoal, cuidado dizer só, é Homero e seguidores. Não, é o Homero e seus seguidores. Então, deste sujeito aqui, eu tenho um núcleo ou eu tenho mais de um núcleo? Eu tenho mais de um núcleo. Por quê? Porque eu tenho Homero, que é um núcleo, eu tenho seguidores, que é outro núcleo. Quando eu tiver mais de um núcleo, eu tenho sujeito composto. Então, ó, sujeito, o Homero e seus seguidores. Então, aqui eu tenho um sujeito composto. No exemplo acima, quer dizer, esse que eu acabei de falar, temos dois núcleos. Primeiro, o Homero e o segundo, seus seguidores. Desta forma, estamos diante de um sujeito composto. Em relação à concordância verbal, porque obviamente você faz a concordância do sujeito com o verbo, concordância verbal dos sujeitos compostos, há duas possíveis situações. Só que aqui, pessoal, é o que nós vamos aprender. Se você tiver dúvidas, preste muita atenção, por quê? E é o que os concursos cobrarão, o que os vestibulares cobrarão. Por quê? Porque há duas maneiras de eu fazer concordância quando nós tivermos sujeito composto. Então vamos ver estas duas maneiras de se concordar o sujeito composto. Porque isso as bancas cobrarão. O seu vestibular pode cobrar. Vejamos aqui. Então, quando a frase, quando a oração estiver na ordem direta, o que é a ordem direta? A ordem direta é quando começamos por sujeito, verbo e complemento. Isso é ordem direta. Agora, quando trocamos esta ordem, é ordem direta. E quando há esta ordem direta, dá para eu fazer uma outra concordância do sujeito com o verbo.
Vejamos aqui. A frase está na ordem direta quando temos a seguinte sequência: sujeito, verbo, complemento. Um exemplo simples. O Homero grava aulas no canal. Ok? Então, o Homero é o sujeito. Ó, e se eu perguntar para o verbo, quem grava a aula no canal? Quem grava? O Homero. Grava é o verbo, complemento, no canal. Em que lugar o Homero grava? No canal, que indica lugar. Seria uma adjunta adverbial. Então, a ordem da língua portuguesa seria essa. Por quê? Desde quando eu aprendo a falar, a ordem que eu aprendo, eu nunca vou falar o verbo para depois do sujeito. Geralmente eu falo, eu quero tal coisa, mãe, me dá tal coisa, pai, faça tal coisa. Uma criança não aprende assim? Aprende. A ordem da língua portuguesa é assim também. Sujeito, verbo, complemento. Porém, nós podemos mudar a ordem. E quando mudamos a ordem, é que pode complicar. E como nós não temos muito o hábito de falarmos na ordem direta, e as bancas que farão os vestibulares, elas sabem muito bem disso, então por isso que há muitos erros. Então vejamos aqui. Então, ó, quando o sujeito composto estiver disposto em duas frases na ordem direta, ó, o verbo sempre deve se flexionar no plural. O que seria isso? Ordem direta. Olha aqui, usando o exemplo. O Homero e seus seguidores dialogam sobre a matéria. Vamos fazer aqui. Acho o verbo, que é dialogar, ele conjugado aqui, né, porque ele concorda com o sujeito, dialogam. Eu sempre pergunto ao verbo, pessoal. Eu vou perguntar: quem dialogam sobre a matéria? Olha que fácil. Só você olhar a resposta. O Homero e seus seguidores. Ok? Então aqui está muito fácil. Porque você sabe que poderia ser o Homero e seus seguidores dialogam? Não. Porque Homero e seus seguidores, eu não tenho apenas o núcleo. Eu tenho o Homero e seus seguidores. Obviamente, o verbo tem que estar no plural. É fácil quando é assim. O maior problema é quando fazemos as frases na ordem indireta. Vamos ver aqui. Então, agora, frases na ordem indireta. Ok? Indireta, o nome já diz, que não está na ordem sujeito, verbo e complemento. A ordem direta é o oposto da direta, obviamente. É o oposto, o contrário. Qualquer ordem que não seja escrita acima, essa que eu falei, do Homero, que eu acabei de falar, que é sujeito, verbo, complemento, classifica-se como ordem direta. Neste caso, há duas opções para concordância. Então, quando houver esta ordem indireta, e quando tivermos sujeito composto, dá para nós fazermos de duas maneiras. Então, eu posso fazer, ó, para concordância, plural como na direta, ok? Então, o verbo, o sujeito, concordar sempre no plural. Ou eu posso também, ou referindo-se ao núcleo mais próximo ao verbo. Então, se a frase era o Homero e seus seguidores dialogam sobre a matéria, não era a frase que eu trabalhei? A frase é, ó, o Homero e seus seguidores dialogam sobre a matéria. Isso na ordem direta. Agora vejam que aqui está na ordem direta. Eu não comecei pelo sujeito. O sujeito está aqui. O sujeito o Homero e seus seguidores. Está na ordem direta. Só que eu posso escrever assim. Então vejam que aqui, se eu mudar a ordem, eu posso fazer, ó, dialogam sobre a matéria. Por que aqui eu posso usar dialogam sobre a matéria? Porque aqui está concordando com o Homero e seus seguidores. Então, é uma maneira que dá para eu fazer. Porém, não há só esta maneira. Pessoal, lembrando que quando
tivermos sujeito composto. Porque aqui, ó, por que é composto? Porque eu tenho Homero é um núcleo, seguidores é outro. Então eu tenho sujeito composto. Então dá para eu concordar o sujeito com o verbo no plural, ou dá para eu concordar o verbo com o núcleo mais próximo. Qual que é o núcleo mais próximo ao verbo? Não é a palavra Homero? Então dá para eu fazer também. Dialoga sobre a matéria o Homero e seus seguidores. Por que dá para eu escrever dialoga? Porque aqui o verbo dialogar está concordando com a palavra Homero. Ok? Então dá para eu fazer tanto no plural, como eu fazer no singular. E é isso que as bancas podem cobrar de você. No seu concurso, no seu vestibular, ok? Continuemos? Na primeira frase, que nós vimos ali, o verbo se flexiona no plural. Por quê? Eu fiz a concordância no plural. Já no segundo caso, o verbo concorda somente com o núcleo mais próximo, que no caso é Homero, que eu acabei de falar. Vale notar que mesmo a concordância sendo realizada no segundo caso, somente com o termo mais próximo, que concordou na ordem direta ali, mais próximo ao verbo, o sentido é o mesmo do primeiro caso. Então, se alguém perguntar aí, Homero, se eu concordar com apenas o núcleo ou concordar com os dois, há diferença? Não, pessoal. Não há diferença. Porém, você tem que saber fazer a concordância. Então, nesse caso, não. Por quê? Porque o verbo está antes do sujeito. Isso quando estiver antes o verbo, estiver antes do sujeito. Se estiver o sujeito depois o verbo, há apenas uma maneira de se concordar. Não vão confundir. Então, ó, o sentido é o mesmo do primeiro caso, onde a concordância é realizada no plural. Então, dá para eu fazer das duas maneiras quando a frase estiver na ordem indireta. Desta forma, em ambas as frases, o Homero e seus seguidores dialogam sobre a matéria. Ok? Independente se você escrever de uma maneira ou de outra, quer dizer que nós dialogamos. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar você receberá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.